Hoje vamos descobrir na primeira pessoa o que é que ele ou ela gostaria de te dizer consoante. Vocês estão no canal da Semente Estrelar, o meu nome é Diana. Se é novo aqui, faça a sua inscrição e para quem já é costume acompanhar-me, a minha gratidão pela vossa confiança. Coloquem o like, o comentário e, se puderem, partilhem também a tiragem e eu vou passar a mostrar as opções de escolha. Na primeira consulta, nós temos a pedra da pirita e na segunda temos a pedra da rudonite. Pirita, primeira consulta, rudonite na segunda. Portanto, é uma tiragem em que eu vou passar na primeira pessoa, como se fosse essa pessoa a falar para vocês, o que é que ele ou ela gostaria de vos dizer, independentemente da vossa situação. Tá bom? Vamos então ver as opções. Eu vou baixar a câmera para se puderem conectar melhor. Cá estão elas. Se necessitarem de mais tempo, pausem o vídeo para escolher com mais calma e vamos iniciar por quem escolheu a primeira consulta. A partir de agora eu vou falar na primeira pessoa, que é que ele ou ela gostaria de vos dizer. Firmem o pensamento, tragam a energia dele ou dela para a mesa e adaptem à vossa situação. Eu quero muito, mas eu seguro-me, não é? Sou uma pessoa orgulhosa, tenho o meu temperamento forte, tenho as minhas convicções que não gosto de mostrar o lado mais fraco, nem de dar a mão à palmatória, tenho a minha vaidade e o meu orgulho, tenho os meus valores e aquilo que eu estou habituado, a forma de proceder, que não gosto de maneira nenhuma de dar o braço a torcer, mas quero que tu saibas que eu gosto de ti com muita força. Eu tenho sentimento, eu tenho tesão, eu tenho vontade de, mas o problema aqui é que eu não sou espontâneo, eu seguro-me. Eu não faço a vontade a mim próprio. Eu não faço a vontade a mim próprio. E aquilo que te parece, por aquilo que tu consegues ver de mim, que eu estou numa boa, que eu estou a levar a vida na maior, que eu estou bem acompanhado, que eu até estou a prosperar financeiramente e profissionalmente, que me visto bem, que até consigo viajar ou que passo bons momentos na vida, aparentemente, grande parte das vezes é tudo farsa. É uma máscara social que eu utilizo porque eu gosto de mostrar, para mim é importante mostrar para o mundo e para as pessoas que lidam comigo, direta ou indiretamente, que eu estou bem na vida, que eu tenho sucesso, que a minha parte mais sensível não existe, como se isso fosse possível, não é? Então nem tudo o que reluz é ouro. Quero que tu saibas que nem tudo aquilo que tu sabes de mim, ou aquilo que tu consegues ter acesso relativamente a mim, ou aquilo que eu te faço passar, nem tudo corresponde à verdade. Porque eu tenho uma tendência de querer fazer passar para ti que eu estou melhor do que aquilo que estou na realidade. E ainda há outra coisa, eu gosto imenso de ser o centro das atenções na vida, tanto relativamente a ti, e quando eu sinto que tu não me dás a atenção devida, eu fico no alto do meu trono com o meu orgulho ferido, e relativamente aos outros também. Eu gosto de ser o centro das atenções, gosto de saber que as pessoas me admiram, que falam de mim, que eu sou assunto de conversa. Gosto de saber que tenho outras pessoas interessadas em mim, tenho vaidade nisso, faz-me bem ao ego. Então, se calhar a nível espiritual e de evolução, a nível de maturidade de alma, eu não estou assim tão desenvolvido quanto isso. Tá bom? Eu tenho muita necessidade de que os outros me aceitem numa boa, não é? Naquele sentido de estar comigo, de irmos fazer algo na vida que exija a matéria e o dinheiro, as saídas, sei lá, as fotografias nas redes sociais em que aparentemente está tudo muito bem. Então, há aqui muito por trás da cortina, nos bastidores, que tu não consegues ver.
e que nem sempre é aquilo que aparenta. A grande parte das vezes não é de todo aquilo que aparenta. Então, quando eu apareço numa fotografia da rede social ou quando tu me vês na rua e parece que está tudo muito bem comigo, obrigado, quero que tu saibas que não é bem assim. Que muitas vezes por trás eu tenho pensamentos, sentimentos que eu não revelo a ninguém, que são escondidos e que isso mexe comigo com muita força, que me tira do sério, que muitas vezes eu tenho um sorriso no rosto e na realidade eu não estou alegre. Não é? E muitas vezes dou por mim a pensar do que é que me serve ser tão valentão ou tão valentona, não gostar de mostrar o meu lado mais vulnerável, quando na realidade eu depois nos bastidores, no meu quarto, quando estou sozinho, eu tenho que saber lidar com isso. Mesmo que seja de um jeito mascarado em que ninguém tem acesso, não é? E sou mesmo orgulhoso e para mim é muito importante os meus bens, as minhas roupas, a matéria, o dinheiro que eu ganho, aquilo que eu conquisto na vida, não é? O meu percurso profissional e financeiro, a minha vaidade e o meu orgulho estão em primeiro lugar. Eu gosto muito de ser servido, mas sabes que essa situação já me está a cansar e que eu trago da nossa história toda, deste meu jeito difícil de ser, eu trago até um certo peso na consciência, até por me dedicar demais ao trabalho, muitas horas a trabalhar, muito empenho a nível de empoderamento financeiro, de matéria, de conquistas, de, de, de tudo o que tem a ver com matéria. Mesmo a nível profissional, a carga de trabalho que eu tenho já está a começar a ficar cansativo. Hum, uma das coisas que eu escondo por trás da cortina é que tenho um peso na consciência em relação a ti, não é? Até que te cansei mesmo e tu acabaste por me cortar, não é? Por eu ter assim um jeito mais difícil, mais racional, mais cortante, eu quero, posso e mando, e o teu corte, a tua imposição de limites, mexeu muito com o meu orgulho. Então eu quero te passar que estou nem aí, e na realidade as coisas não são bem assim, não é? Porque eu importo-me, não é? Eu ainda olho para ti e é um olhar com um pesar muito grande. É uma espécie de luto ver-te a ir embora, ver-te a afastar. É uma espécie de luto não reconhecido, porque o ego, o orgulho, a vaidade, o gostar de ser o senhor ou a senhora da razão tem mais peso neste momento na minha vida. E no fundo, eu estou-te a ver a permitir-te a novas oportunidades na tua vida, mesmo que não tenhas ninguém, a valorizar-te mais, e eu fico naquela. Caramba, já me deu tanta atenção, já fez tanto, e agora? Quem é que sou eu para ele ou para ela? Já não significo nada, não é? Fico ali na dúvida. O meu ego fica ferido, mas eu continuo lá sentadinho no trono, à espera que sejas tu a fazer alguma coisa. Porquê? Porque eu estou mal acostumado. Ainda gostaria de ter uma nova oportunidade contigo, porque no fundo eu tenho sentimento, não é? Eu tenho aqui um carinho, eu tenho uma recordação com um grande carinho por ti. Eu tenho saudades até da maneira como tu lidavas comigo, mesmo que fosse um mau hábito em que me acostumaste mal. Eu tenho saudades desse teu jeito mais amoroso. E eu tenho uma vontade muito grande de voltar a ir para onde? Para o teu regaço, para os teus braços. E apesar de eu estar lá, no meu trono, não é? No alto do meu empoderamento, eu trago uma tristeza cada vez maior e um arrependimento. Então não te iludas com a minha máscara, com a minha farsa, com a minha necessidade de parecer o bom vivant da história, porque eu tenho uma saudade desmedida. Eu tenho uma recordação com saudade, com arrependimento, com tristeza, com peso na consciência e com lamentação. E no fundo, eu acho-me um burro, uma burra, por ter feito as coisas da maneira que eu fiz e estar-te a ver no fundo a ir para longe, quando um dia eu já te tive tão perto.
e talvez não soube valorizar como deveria. Tratei com mais austeridade, não te fiz sentir importante, não te fiz sentir verdadeiramente valorizado e tu acabaste por colocar o teu limite, por já ter passado demais. Mas eu ainda tenho fé numa recuperação. Como? Eu não sei. Como, ao certo, qual é o caminho para lá chegar? Eu não sei, mas eu gostaria de voltar a investir em nós os dois. Eu gostaria do retorno ao refúgio, mas eu tenho sérias dúvidas se ainda vai ser possível. Há aqui uma espécie de pensamento negativo em mim, como se já não fosse possível para o universo eu poder recuperar-te. Até porque eu tenho uma dificuldade muito grande de abrir o meu coração e de dizer as coisas como elas realmente são, e tu estás-te a valorizar cada vez mais uma atitude que não tiveste no passado e eu agora não sei lidar com isso. E não sei ter uma transformação em paralelo da tua transformação, não é? Sou uma pessoa mais imatura, por muito que responsável que eu seja noutras áreas da vida. Para alguns casos, existe aqui uma outra pessoa, num relacionamento em que eu estou num contexto em que está cansativo, em que está um fardo pesado, uma relação de cobrança, uma relação que já não me acrescenta nada, em que muito do financeiro e da matéria tem muito interesse no meio. E é uma relação que vai acabar por ser cortada. E se for o caso, ainda aumenta mais o arrependimento das más escolhas, da má consequência, não é? Das escolhas que eu fiz e da colheita que eu estou a ter hoje em dia. Não tenho capacidade de fazer um pedido de desculpa neste momento. Não tenho capacidade de reconhecer o meu erro e continuo exatamente no mesmo estilo de vida, no meu trono, na esperança que aconteça um milagre e que sejas tu, uma vez mais, a humilhar-te perante a minha altivez, a minha falta de humildade e a minha vaidade e o meu ego, que era isso que eu gostava que acontecesse. No entanto, eu sinto cada vez mais que tu não vais erguer, mexer uma palha e, portanto, o meu arrependimento aumenta de dia para dia, até porque a minha rotina não é assim tão feliz como parece. Por trás da máscara existe muita lamentação. Existe um choro da alma que eu não demonstro a ninguém, porque eu sou o forte, eu sou o invencível para todos os efeitos e eu gosto de utilizar essa capa dura. Ok? Esta foi a leitura, espero que tenha feito sentido para quem escolheu aqui a primeira opção de escolha. E vamos passar então para a segunda consulta de quem escolheu a pedra da Rudonite. Então, firmem o pensamento nele ou nela, consoante-se aqui da segunda consulta, o que é que ele ou ela gostaria de vos dizer, e eu vou falar na primeira pessoa. Vamos ver a mensagem. Eu sei que tu achas que tudo acabou, já não há mais nada a fazer, que está morto e enterrado, que é um passado que não retorna, foi algo com muito sofrimento à mistura, até porque tem karma pelo meio, tem lição para aprender, não é? Então eu sei que tu achas que a coisa morreu e que foi enterrado a 7 palmos abaixo da terra e que já não há mais nada a fazer. Mas, porém, eu tenho um chamado interno de que ainda vai ser possível um reencontro, um recomeço, uma renovação. E aquilo que estava morto vem à ressurreição. E neste tempo que tem passado, sabes que eu tenho-me julgado muito a mim próprio. Eu tenho feito uma análise daquilo que aconteceu, do presente, daquilo que eu quero para o meu futuro, e eu tenho feito um julgamento das minhas atitudes ou das minhas faltas de atitude, não é? Tenho dado algumas vezes com um chicote em mim próprio. Tenho-me julgado no contexto até mesmo de ter uma certa culpa pelo rumo que as coisas tomaram.
Mas nesse processo em que eu às vezes me culpabilizo, eu fico muito confuso, até porque na minha vida em particular, muitas vezes a minha vida fica de pernas para o ar, eu tenho que saber lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Noutros assuntos que nada têm a ver contigo, eu estou a pagar alguns karmas, são situações difíceis e eu depois não sei lidar com a coisa e acabo por ficar sem ter atitude, sem fazer porra nenhuma, não é? E a seguir exatamente o mesmo padrão, o mesmo estilo de comportamento, não é? Então aquilo que tu já conheces de mim desde tempos mais passados, eu continuo a reproduzir o mesmo estilo de comportamento, o mesmo estilo de padrão. Há em mim uma tendência de fazer sempre a mesma coisa, de mais do mesmo, não é? Até por regras que eu aprendi na minha educação, eu tenho o costume de fazer daquele jeito, mesmo que seja um jeito errado. E eu sei que muitas vezes é errado, que é uma regra que para mim acaba por ser errada porque não contribui para a minha felicidade, nem a minha, nem dos outros, nem para a minha prosperidade em várias áreas da vida, mas eu, apesar da culpa que eu tenho e do julgamento que eu faço, eu tenho uma tendência de fazer sempre a mesma coisa e de ir por aquele padrão. Então há aqui uma dificuldade, para mim próprio até, de ser mais próspero por ter uma resistência à mudança. Quebrar a regra, fazer diferente. Eu tenho dificuldade de fazer diferente. De assumir para mim esta culpa, mas não basta assumir. Na prática, fazer transformações, renovações de comportamento e de atitude e da forma de encarar as coisas. E meter na cabeça que realmente, se eu quero mais prosperidade a nível amoroso, que eu tenho de ter um jeito diferente. Aprender de um jeito diferente, ter aqui uma renovação, uma transformação na forma como eu encaro as relações e na forma como eu conduzo as relações. E isso passa também pela forma como eu sinto e como a forma como eu lido com os sentimentos. E que nem para tudo tem que haver uma regra, uma lei, não é? Sou muito de ideias rígidas, de que as coisas têm que ser assim e nem sempre é assim. Então eu assumo também que da minha parte faltou um pouco mais de flexibilidade e que muitas vezes sou muito rígido na forma de pensar, não é? No entanto, posso acrescentar que eu tenho uma vontade de evoluir porque já está a ser cansativo para mim, já está a ser um marasmo continuar nesta vida chata. Portanto, nem mesmo para mim próprio é benéfico. Muitas vezes eu sinto-me num deserto, sozinho, mesmo que esteja acompanhado por um mar de gente. Acabo por me sentir sozinho e é fruto do meu jeito de ser. Por eu ser assim, por eu ter aquele jeito de levar as relações e a vida, por eu ser inflexível, eu muitas vezes acabo por colher a minha solidão. E a minha vida acaba por ser mais matéria, mais profissão, mais assuntos ligados ao financeiro, do que propriamente qualquer tipo de felicidade a nível emocional. Tá bom? E depois toda a colheita que eu tenho, eu não sinto honra na colheita que eu tenho. É como se eu sou teimoso, eu insisto, em agir segundo aquele padrão, segundo aquilo que eu estou acostumado, mas depois o resultado que eu tenho para mim próprio não é benéfico. Eu trago comigo uma culpa, eu trago comigo um arrependimento, eu trago comigo uma dor de cabeça, mas depois o que é que eu faço? Eu insisto nessa dor de cabeça. Eu tenho dificuldade de quebrar a regra, de fazer diferente. Eu tenho dificuldade de reconhecer, opá, nesta estrada, com este jeito, eu nem comigo próprio vou ser feliz. Então eu tenho de mudar um sistema de regras na minha cabeça, que para mim são lei, mas que não contribuem nada para a minha felicidade. Eu tenho que ter a capacidade realmente de escolher diferente, de fazer diferente, de ter um jeito diferente de lidar, para não ter tanta dor de cabeça para mim próprio. Há aqui uma desonra em tudo aquilo que eu ganho na vida.
Se eu estou a prosperar financeiramente, profissionalmente, é como se tudo aquilo que eu ganho eu não levo, porque aquilo que eu gostaria realmente de ganhar eu não ganho. Então há uma falta de honra para mim, há muita rigidez. Tenho aqui situações que eu estou metido num casamento, numa outra relação, e que acho, porque fui educado, que casamento é para a vida toda, e então eu tenho que estar ali mesmo que esteja infeliz. E a regra é esta, e o procedimento é este. Mesmo que não tenha ninguém e que seja um outro estilo de vida, é um jeito de pensar muito duro, muito inflexível, muito teimoso, muito rígido. E que eu sei que está mal e que eu sei que preciso de renovar, mas que fico aqui na roda do rato e vai sempre dar ao mesmo sítio. E sou teimoso para caramba e insisto em mais do mesmo. E ainda tenho outra. Espiritualmente e energeticamente estou carregado. Sou uma pessoa carregada. Sou uma pessoa com pensamentos negativos. Muitas vezes tenho a mania que sou o dono da lei, o dono da razão. Que moralmente só eu é que estou correto. As minhas regras é que são universais. E eu acabo por me colocar no buraco pela minha própria teimosia, porque depois quem não está bem sou eu. O meu jeito de lidar com o outro, que às vezes até coloco uma mentira pelo meio. A minha obsessão em levar a minha avante, não é? Os casos em que tenho outra pessoa, em que me envolvo com outras pessoas e que depois não sei sair de lá da cepa torta, não é? A matéria, o dinheiro a falar mais alto, o dividir-me por outras estradas e não ter a capacidade de colocar pontos finais em escolhas que já não acrescentam nada na minha vida. Não coloco o ponto final e fico a olhar para trás, para uma oportunidade única que eu perdi e sem atitude, por teimosia, por pensamento negativo, até por achar que não sou capaz, não é? Mas depois o que é que sobra? A esperança de que ainda seja possível um dia mais tarde, o peso na consciência, a minha fé é fraca, não é? Eu tenho esperança, tenho, mas a minha fé é fraca. Estou a precisar de um banho de sal grosso, estou carregado, estou arrependido, e depois fico só na frieza, só visto, não é? A língua, tudo aquilo que eu falo, magoa o outro. Uma pessoa fria, uma pessoa cruel, uma pessoa egoísta, que nas decisões que tomei só olhei para o meu próprio umbigo, que sei que não tomei as decisões certas, mas fico aqui paradinho na outra margem, a lamentar, mas no alto da minha razão, dos meus desejos mundanos, de fazer aquilo que me dá na gana, mesmo que saiba que não está correto, não é? Então aquilo que eu acho que eu quero, o meu desejo é lei, é regra, o outro tem que aceitar, quer goste, quer não goste, é este o meu jeito de lidar na vida. As pessoas com quem eu me envolvo não agregam, energeticamente estou carregado, tenho um estilo de pensamento muito negativo. Sinto uma angústia muito grande no meu peito quando me lembro de ti, e depois aquilo que eu faço quando essa angústia aperta é refugiar-me nos vícios, na bebida, no tabaco, no sexo, etc, etc. Não é? Fico ali num ciclo vicioso de comportamento que até mesmo prejudica a minha saúde. E na prática, zero. Atitude para acrescentar, atitude para fazer acontecer, zero. E aquilo que conta é o insistir em mais do mesmo, quando na verdade eu não estou bem. Eu não estou bem. Mas temos aqui justiça divina. A minha vida não pode estar bem porque eu não soube doar ao outro algo de valor. Então não penses tu que eu estou na maior, porque não estou. Sou uma pessoa que gosto de aparentar que sou invencível, que estou muito bem, que faço a vontade ao meu desejo, aos meus prazeres, às minhas conquistas,
mas que no fundo é um vazio de alma muito grande e é uma mente muito turbulenta. Então as minhas regras de pouco me servem, a minha teimosia de pouco ou nada me serve. Nos casos em que eu tenho uma estrutura, em que eu tenho dinheiro, é um dinheiro sem honra, porque aquilo que eu gostaria realmente de ganhar, eu não tenho, eu perdi. E perdi por burrice própria, por falta de evolução própria. Então, aquilo que eu gostaria de te dizer, para além disto tudo, é que apesar dos apesares, o desejo da minha alma era ter a capacidade de retornar para a tua vida. Mas para que isso pudesse acontecer, eu tinha que deixar de ser besta. E por enquanto, eu continuo a colher a consequência da besta que eu sou. Esta foi a leitura, espero que tenha feito sentido então. Escrevam nos comentários o feedback. Um beijinho grande para todos e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.